pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma live. Hoje nós vamos falar sobre as oportunidades e áreas de atuação dentro deste universo de pesquisa e desenvolvimento, né? Onde estão essas oportunidades? Como que é essa área de atuação? Qual que é o salário de um profissional de P&D? O que que ele faz? E a gente vai abordar isso tudo aqui hoje. Vamos começar, eu quero me apresentar. Eu sou Rossana Golim, eu sou engenheira de alimentos e sou especialista em pesquisa e desenvolvimento para empresas, principalmente hoje atuando com pequenas e médias empresas. E para a gente falar deste universo, né, de oportunidades nas áreas de atuação do profissional de P&D, eu quero começar do começo. Onde que começa isso tudo? Gente, a gente começa na formação dos profissionais, né? Como que um profissional hoje na área de alimentos, e esse profissional pode ser um engenheiro de alimentos, pode ser um técnico em alimentos, pode ser um cientista de alimentos, pode ser um nutricionista, pode ser às vezes um médico veterinário. Então, como que esse profissional das mais diversas áreas que estão ali relacionadas com alimentos viram profissionais de P&D? Como que isso acontece, né? Hoje nós sabemos que há uma carência dentro das graduações, principalmente as que são muito focadas ali em alimentos, né, como engenharia, tecnologia, ciência de alimentos e nutrição. Essas graduações, né, que são focadas em alimentos, sabemos que existe uma carência desse processo de pesquisa e desenvolvimento dentro dos cursos de graduação. Existe sim, às vezes a gente estuda, né, na engenharia de alimentos, a gente estuda análise de shelf life, a gente tem uma disciplina ali de desenvolvimento de produto, a gente estuda um pouco estatística, que vai ali para análise sensorial, é umas coisas meio desconexas, né? Mas e aí, quando a gente fala de processo? O que é o processo do desenvolvimento de um produto? Onde que é o pé, onde é a cabeça? Isso não existe, não há essa correlação sistemática, né? Não existe esse sistema de desenvolvimento de produto do início ao fim. Como isso deve ser feito? Então, hoje ele não é ensinado, né, nas universidades. Qual que é o processo correto para desenvolver um produto? O que eu preciso para desenvolver um produto? Como que eu valido um produto? Como é que eu sei que esse produto está seguro, está adequado? Tudo isso, gente, é essencial para o processo completo de desenvolvimento de novos produtos. E a gente precisa conectar todas essas pontas, né? Essas coisas que elas vêm muito separadas, elas são perigosas, porque a gente precisa entender o porquê que nós estamos fazendo aquilo, qual que é o passo a passo que nós vamos seguir para fazer esse processo de desenvolvimento. O que eu preciso, né? E, gente, nas universidades em geral, existe uma carência de gestão, né? De ensinar gestão nos mais variados cursos, não existe ali um foco muito grande em gestão e a gente entender essa gestão tanto de desenvolvimento quanto de processo, como gerenciar isso. Inclusive, isso é tão assim real. Eu terminei no finalzinho, no Terminei recentemente uma pós, não me lembro agora exatamente quanto, gente, estou com a cabeça, né? Não me lembro exatamente quando, eu terminei uma pós agora em gestão de projetos e processos. E essa pós-graduação, ela era voltada para ser gestores de projetos e gestores de processos, e tem muita gente de diversas áreas, né? Aqui no Espírito Santo tem muita galera voltada para mineração, então tinha muita gente de mineradoras ali, enfim. E aí, quando eu fui escrever meu TCC, eu queria fazer e validar processos de gestão, né? Métodos de gestão de projetos para processos de alimentos, projetos de alimentos. Gente, eu não encontrei nada de literatura, de bibliografia, procurei em teses, mestrados, não encontra. Então, o nosso processo de desenvolvimento de alimentos, ele ainda é muito cru.
né? A gente não fala muito disso, a gente faz um protótipo ali, a gente aprova aqui, mas não tem uma gestão de como isso é feito, para a gente ter uma métrica de tempo, né? Isso é importante para a gente quando quer dimensionar quanto que custa o nosso serviço. Então, ficou muito claro para mim o quanto ainda é carente de dados e pesquisas na nossa área, que é na área de desenvolvimento de produtos. Eu procurei também coisas em inglês, porque o meu TCC ele foi incluindo métodos ágeis de gestão que são muito utilizados em projetos de tecnologia, e a gente pode até fazer uma live sobre isso aqui depois, dentro do processo de desenvolvimento de produtos, que é um método totalmente preditivo, que é aquele com as predecessoras, né, fixas e tudo, que deixa o processo um pouco mais lento. Então, eu abordei esse tema em como deixar o projeto de P&D mais ágil. Então, enfim, tem até uma aula sobre isso no nosso curso que a gente fala sobre isso, sobre gestão de projetos, é bem interessante. Mas vamos lá. Como que é feito o processo de desenvolvimento de produtos hoje no Brasil? A gente tem algumas estruturas de desenvolvimento que elas vão variar conforme o segmento da empresa e conforme o tamanho da empresa. Isso impacta muito porque tem a ver com investimento, né? Então, eu trouxe aqui 4 situações, e aqui são as 3 primeiras. Centros de inovações. Hoje, as empresas, principalmente empresas de ingredientes, mas nós temos empresas de produtos finais também, que têm centros de inovações, mas principalmente as empresas de ingredientes, que são aquelas empresas que pesquisam e desenvolvem ingredientes, que são aqueles que nós vamos utilizar na nossa formulação final para ter um produto ali apto a ser consumido para o consumidor. Vocês conseguem entender essa diferença, né? Empresa de ingrediente é aquela que vai produzir uma farinha específica, um amido especial, um aroma, né? Isso aqui ele não é vendido para o consumidor final. A gente compra isso, a gente usa esse produto, formula um bolo, um pão, uma bebida, um suco e vende para o consumidor final, tá? Então, as empresas de ingredientes, elas são bem focadas em terem centros de inovações gente, é onde acontece a maior parte da tecnologia, de desenvolvimento de inovação, de tecnologia no Brasil, são nesses centros de inovações das empresas de ingredientes. Nós temos também as empresas que possuem departamentos de P&D, que são as empresas geralmente médias e grandes, tá? De grande porte, que possuem um departamento de P&D. Então, essas empresas são empresas de produtos, que produzem produtos finais, mas que conseguem manter financeiramente um departamento de P&D. Então, essas empresas, elas contratam profissionais que fazem os seus próprios desenvolvimentos. E eu aprendi a fazer gestão de P&D, a desenvolver produto dentro dessa estrutura. Em grandes empresas, onde a gente tinha um departamento de P&D, né, onde esse conhecimento ali ele vai sendo passado, mas a gente vai falar um pouco mais disso um pouquinho para frente. E nós temos os terceirizadores, que são empresas especializadas em desenvolver produtos. Essas empresas, elas têm como foco principal as marcas próprias. Por exemplo, a gente vê hoje Carrefour. Carrefour tem várias marcas próprias, vários produtos de marca própria. O que são produtos de marca própria? Você vê que tem lá um requeijão Carrefour, um arroz Carrefour, um ketchup Carrefour, acho que até molho de tomate já vi, papel higiênico, desinfetante. Então, os supermercados hoje, eles trabalham muito com marca própria. Então, os terceirizadores, que são empresas que desenvolvem esses produtos para eles, né? Então, o que faz? O Carrefour vai lá e contrata uma empresa. Fala, olha, empresa, eu quero desenvolver X produto. E essa empresa vai lá e desenvolve e aí encontra uma outra pessoa que produz esse produto para ele. Tem algumas empresas também de alimentos que elas encomendam esses desenvolvimentos para essas empresas que são especialistas em desenvolver produtos, tá? Então a gente tem aqui esses 3 cenários, que são as empresas que possuem centros de inovações, que são tecnológicos e voltados ali para os desenvolvimentos, muito empresas de ingredientes, empresas que possuem um departamento de P&D, que elas conseguem manter ali, né, contratar, enfim, e bancar financeiramente um departamento de P&D, geralmente são grandes empresas, empresas que fazem a terceirização, elas desenvolvem produtos para outras empresas. E nós temos as empresas que não conseguem ter um P&D,
que não contratam essas empresas terceirizadoras e que não são centros de inovações. Quem são essas empresas? São a maior parte das empresas no Brasil, que são as empresas de pequeno e de médio porte, que são empresas que não conseguem, muitas vezes, manter um departamento de P&D devido ao custo, que a gente já falou isso aqui em outra live, né, do porquê, quem que são os nossos clientes e por quê. Então, se você ainda não assistiu, acho que foi a nossa primeira live, a gente falou sobre isso, né? Na semana passada, ela saiu na sexta-feira, que a gente falou sobre isso, sobre o custo de se ter um departamento de P&D. Então, essas empresas, elas não conseguem ter um departamento, elas não conseguem acionar essas empresas. Então, o que elas fazem? Elas contratam uma mão de obra para fazer esses desenvolvimentos para ela. E quem é essa mão de obra, gente? Nós, consultores de P&D. Então, os consultores que são habilitados em P&D, eles desenvolvem para essas empresas. Então, a gente faz o processo de desenvolvimento no nosso laboratório, né, no nosso local ali na nossa casa, enfim. A gente faz o processo de desenvolvimento e a gente leva isso para a empresa deles e ele valida, a gente valida tudo ali e a produção começa a acontecer. Ou a gente pode desenvolver dentro da própria empresa também, não tem problema. Em geral, esse acordo comercial, ele é feito por contratos. Então, a empresa contrata você para fazer um desenvolvimento, para fazer uma melhoria, né? Então, esses são os modelos de P&D, de pesquisa e desenvolvimento no Brasil, o cenário de P&D no Brasil. E é inegável, gente, que o Brasil ele é muito carente, né? A gente tem, olha, desperdícios assim gigantes na indústria de alimentos. A indústria de alimentos, gente, é a indústria que mais fatura no Brasil. Fatura mais que a indústria automobilística, que a indústria têxtil, que a indústria de mineração, que a indústria de construção civil. A indústria de alimentação é a maior em termos de faturamento e a gente ainda está muito aquém tecnologicamente das outras indústrias. Inclusive, isso é muito retratado como que é feito gestão de desenvolvimento de produtos, né? Então, a gente vê isso muito. E o que faz um profissional de P&D? Né? Um profissional de pesquisa e desenvolvimento. Gente, mas o que é esse P&D que vocês falam tanto? P&D é pesquisa e desenvolvimento. Então, um profissional de P&D, ele é um profissional que está habilitado tecnologicamente para desenvolver um produto do zero ou executar uma melhoria de um produto. Esse profissional, ele é um profissional da área de alimentos que está capacitado tecnicamente. Então, o profissional de P&D, ele precisa entender de embalagem, de produto, de processo, ele precisa entender tudo que engloba o produto, porque o que vai acontecer? Você vai receber uma ideia, ali vai vir uma ideia para você. Eu quero uma balinha de coco recheado com mousse de maracujá, eu quero que tenha sementes de maracujá lá dentro. Só que essa semente não pode ser do maracujá de verdade, precisa ser uma semente de uma outra coisa. Enfim, você vai receber uma ideia e você vai transformar aquilo num produto final. Desenvolvendo o produto, o processo, a embalagem. Parece muito abstrato e muito maluco, né? Mas não é. É incrível você pegar uma ideia e ver o seu produto ali no final na prateleira. Então, o profissional de P&D, ele é um profissional que ele tá capacitado e ele é treinado, né, para desenvolver isso. Então, ele desenvolve produtos do zero, baseados em uma ideia. Essa ideia, ela vai vir do marketing, do comercial, vai vir do dono da empresa, e o profissional de P&D, ele vai validar este produto. E é uma validação 360, ele tem que validar esse produto em todos os ângulos, né, e acompanha esse produto desde a concepção da ideia até quando ele está lá no estoque disponível para venda, tá? Na prateleira lá, disponível para venda para o consumidor já comprar e adquirir esse produto, tá? Bom, ele é um profissional que ele precisa entender de produto, de ingrediente, de fórmula, de legislação, de embalagem, de processo, de qualidade, de microbiologia, enfim, tudo que é relacionado ao produto, ele é de responsabilidade do profissional de P&D. E assim, gente, pode parecer que é uma coisa muito difícil, né? Você conseguir saber isso tudo. Mas não é. Se você tiver um método que te ajude, esse é o caminho que eu preciso seguir, depois é esse caminho que eu preciso seguir, depois é esse caminho que eu preciso seguir,
você vai ver o tanto que é gostoso, né? Trilhar esse caminho de desenvolvimento de produtos. Eu sou apaixonada nessa área, então, quando eu começo a falar disso, eu fico muito animada, porque é um caminho muito legal. Gente, é um caminho de responsabilidade, isso é óbvio. Você precisa saber o que você está fazendo, porque se você não souber, você pode, né, botar em risco a vida de uma pessoa, mas tendo um processo correto, né, você sabendo os caminhos que você precisa traçar, é muito bom. E você vai conseguir desenvolver produtos incríveis, com velocidade, enfim. Vamos lá. E hoje nós não temos disponibilidade desses profissionais no Brasil. Eu não sei se isso acaba sendo que eu não tenho contatos, né, de P&D de pessoas fora do Brasil. Eu tive com poucas pessoas fora do Brasil, mas em geral, aqui no Brasil a gente não tem disponibilidade de mão de obra de P&D. Eu trabalhei por 5 anos com gestão, então eu fazia recrutamento de pessoas. Eu vou contar para vocês que apenas 10% das contratações que eu fiz nesses 5 anos são de profissionais com experiência em P&D. Todas as outras eram de profissionais de zero experiência em P&D. Então eu contratei essas pessoas, treinei, ensinei elas do zero o que é fazer P&D. Por quê? Porque não existe mão de obra. E quando existe uma mão de obra que vem de fora, geralmente de São Paulo, onde estão localizadas a maior parte das indústrias de alimentos no Brasil, e é um profissional que vai custar mais caro, porque ele vai ter que se mudar, ele vai ter que, né, enfim, ter disponibilidade. E no meu caso, né, a empresa era em Goiás, então eu tinha que sair de São Paulo para Goiás, talvez não é uma mudança que todo mundo tá afim de fazer. Então, é um profissional escasso no mercado. E ele é escasso no mercado exatamente pela primeira coisa que nós falamos aqui hoje. Porque ninguém ensina a fazer P&D de verdade. Então, como você aprende? Você encontra uma oportunidade dentro de uma estrutura, de uma empresa, que é aquele segundo tipo de empresa que nós falamos, né? Que são as empresas que possuem P&D. Você encontra uma oportunidade profissional ali e você aprende a fazer P&D com outros profissionais, com seu supervisor, coordenador, gerente, que vai te ensinando, você vai aprendendo este processo. Gente, eu me lembro até hoje a primeira formulação que eu fiz, né? Uma pessoa que me ensinou, e na verdade foi um consultor, mas dentro de uma estrutura dessa, né? Que tinha um consultor que vinha de fora, por mais que era uma empresa gigante, tinha um consultor que ajudava ali nos desenvolvimentos e ele que me ensinou a fazer minha primeira formulação. E depois de uns 5 anos eu trabalhando em outra empresa, ele prestava assessoria para uma empresa que era uma casa de aromas e eu estava desenvolvendo uma maionese e ele ainda me ajudou nesse projeto depois de muito tempo, de uma outra empresa. Muito legal isso. Mas por quê? E aí, quando você entra numa empresa dessa, essa empresa mesmo que eu trabalhava na época, era a quinta maior empresa de alimentação no mundo. Tinham 3 profissionais de P&D. Um coordenador, um supervisor e um analista, que era eu, quando eu entrei. Então, assim, e um estagiário. Então, você tem que conseguir entrar numa estrutura dessa para você aprender com outras pessoas como fazer P&D. Tirando isso, não tem nada que te capacite, que te certifique ser um profissional capaz de fazer P&D. Então, é difícil encontrar profissionais. E aí, gente, nós estamos falando aqui de indústria que tem uma estrutura que te ensina. Agora, vamos olhar para a nossa realidade aqui de consultoria. Onde que você vai aprender? Quem que vai te ensinar, que vai te ajudar? E consultoria é um trabalho solitário, né? Às vezes você consultou sozinho na sua empresa, você tem que resolver seus BOs. Então, é difícil, né? Então, um profissional de P&D que saiba fazer todo este processo, em geral, não vou dizer que não existem, né, consultores que aprenderam ali sozinhos, você aprende sim, mas é um processo um pouco mais demorado, um processo às vezes doloroso, porque você apanha muito, né, até conseguir, você vai aprendendo com seus erros, você erra, e aí você vai aprendendo aos poucos ser um profissional de P&D, mas em geral as pessoas vêm da indústria com essa bagagem, elas precisam passar pela indústria, né, para aprender ser um profissional de P&D, e aí quando a gente fala de consultoria, isso se agrava um pouco mais porque não existe essa estrutura que te ajude, né? Que te oriente tecnicamente mesmo, enfim. Então, gente, existe uma lacuna muito grande, né? De profissionais consultores habilitados em P&D. Gente, a gente tem consultoria que eu conheço, que tem consultorias que tem, assim, mais de 15 anos de atuação que não fazem P&D. Fazem só a parte de qualidade e regulatória.
E aí, gente, por que que elas não estão fazendo isso, né? E quanto dinheiro elas estão perdendo? E é o que nós vamos falar agora. Salários. Quanto ganha um profissional de P&D? Qual é o salário de um profissional de pesquisa e desenvolvimento? Gente, o salário de um profissional de P&D, tem uma informação que é pacificada, que é o quê? Que os profissionais de P&D vão custar mais, né? Que vão ser mais caros que profissionais de qualidade de regulatórios. Essa é a regra, tá? Pode acontecer um momento ou outro de equiparar e tudo mais, mas em geral é isso. Todas as indústrias que eu passei, todos os trabalhos de consultoria que eu já fiz, um trabalho de regulatórios e um trabalho de P&D. O trabalho de P&D vai custar muito mais. Exatamente por o que eu acabei de falar agora. Existe, gente, o salário, ele é balizador pela oferta e pela demanda. Temos pouca demanda de profissionais que sabem fazer P&D, tá? A gente fez algumas lives no nosso Instagram com vários consultores, estão lá ainda, vocês podem ir olhar em todos eles, a gente fala, gente, qual que é o projeto que paga mais? Qual é o trabalho que paga mais? Trabalho de P&D. Trabalho de P&D. E a gente hoje tem uma comunidade de consultores que a gente conversa e se ajuda, a gente não encara como concorrência, porque assim, tem mercado para todo mundo, tem mercado para todo mundo, tem muito espaço ainda para os consultores que são habilitados em P&D, porque assim, não temos profissionais que façam isso, tá? Então, é comum um profissional que seja da indústria ou profissional técnico especializado negociar muito salário. Então, ele é diferente dos outros. Quando a pessoa é muito especialista em alguma coisa, ela é diferente, ela tem um diferencial. E aí, se você tem esse diferencial e você se porta como diferente, as pessoas vão te enxergar diferente, vão te pagar de forma diferente, né? É uma matemática aqui. E quando nós falamos de consultoria, uma tabela nutricional, gente, não custa nem um quarto de um projeto simples de P&D. Não custa, tá? Simplesmente porque quando você faz uma proposta para um cliente, você não tá barganhando preço, você não tá aqui negociando que tem um monte de consultor que manda o portfólio para ele. É você que faz aquilo, você é o único que faz. Então, o preço que você cobrar, óbvio que a gente não explora ninguém, né? Mas o preço que você cobrar é o que o seu cliente vai pagar, tá? E, gente, eu sei porque eu já atendi clientes remotamente, por exemplo, de São Paulo, que é um polo, né, muito grande. E o cliente me ligou, a gente conversou. E olha, eu vou contar uma coisa aqui pra vocês. Era uma categoria de produto que eu não tinha experiência, que eu não tinha trabalhado ainda. E olha que eu já trabalhei com mais de 35 categorias. E aí eu conversando com ele, falando um pouco do método, né, de como a gente trabalha, como a gente melhora um produto, era um projeto de melhoria. E ele falou assim: nossa, de todo mundo que eu conversei, você é a única pessoa que consegue me ajudar. Eu preciso que você me ajude. E aí tem uma urgência de tempo que também custa, né? Então tudo isso a gente consegue ali na nossa proposta, na nossa reunião com o nosso cliente, né? Agregar valor ao nosso trabalho. Então, o profissional de P&D, ele custa, ele vale mais do que outros profissionais de área de alimentos, simplesmente porque não há concorrência, tá? Entre eles, não existe concorrência entre profissionais, porque não tem um monte de profissional aí mandando orçamento para os clientes. Então, gente, hoje nós falamos muito das oportunidades do P&D, do profissional de P&D, né? Como ele trabalha, o que um profissional faz, quanto que ele ganha, como é feito o processo de P&D no Brasil. E, gente, eu quero convidar vocês para amanhã vai ter a nossa terceira aula da nossa Semana da Consultora, onde a gente vai dividir muita informação legal. A gente vai fazer um estudo de caso com vocês, assim, gente, ó, no detalhe, tá? No detalhe de como fazer um projeto de P&D. Então, assim, espero vocês, não percam, que vai estar muito, muito legal. E aguardo vocês na próxima live, que nós vamos falar exatamente o que a consultora de P&D faz. No dia a dia, assim, acordei, bom dia. O que o consultor de P&D faz? Espero vocês lá.